Conversa de peso de hoje traz uma pauta muito importante. Vamos falar de proteção e defesa do direito dos animais. A minha convidada de hoje é natural de Novo Hamburgo. A filha do seu Wallace, da dona Larisa, advogada, palestrante, pesquisadora, construiu uma trajetória marcada pela atuação no direito, na educação e na defesa dos direitos dos animais. Casada com Álvaro, é mestre em educação pela Unicinos, especialista em direito comercial e pós-graduada em direito dos animais pela Universidade de Lisboa. Também atua como pesquisadora em grupos ligados ao direito animal da Universidade Federal de Santa Maria e da Universidade Federal do Paraná. Atualmente preside a Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais da OAB de Novo Hamburgo, além de integrar comissões voltadas à infância, adolescência e à pessoa idosa. Mãe da Vicky e da Velma, dentro do conceito de família multiespécie, tem a atuação destacada em órgãos de defesa do consumidor e mais de 20 anos como professora universitária na Unicinos. Sempre buscou unir conhecimento técnico, consciência social e transformação humana. Em 2025 foi premiada nacionalmente, com o primeiro lugar no Prêmio Altruísmo Eficaz Brasil, na categoria Bem-Estar Animal e Sistemas Alimentares. Vegana por convicção e apaixonada pela causa animal, valoriza a família multiespécie, os estudos, as viagens e experiências fora do convencional. Entre os momentos mais marcantes da vida, destaca o trabalho voluntário na África do Sul, em ações de conservação animal, realizando um sonho cultivado desde a infância. Acredita na educação, no respeito e na construção de uma sociedade mais consciente. Hoje teremos uma conversa de peso com Viviane Sengar. Viviane, muito bem-vinda para essa conversa de peso. Bom dia. Agradeço imensamente o convite, até por poder ter um espaço para essa causa que está tomando uma proporção maior, mas que muitas vezes ela ainda é minimizada. Então, todo espaço que pudermos falar, ele é muito bem apreciado, né? Então, reitero o meu agradecimento aqui à Vale TV por poder estar aqui e trazer ou despertar algo em alguém no que pertine a essa causa. A gente fez um debate muito bacana nos últimos dias, falando muito dos golpes da OAB, uma pauta muito intensa, né? Muito quente, fervilhando. Falamos em passant da OAB Vai à Escola e também do direito dos animais. Como é que essas pautas todas convergem para ti? Tua atuação na ordem daí, né? Sim, exato, na ordem. Eu iniciei durante a pandemia, né? Por mais que nós tenhamos inúmeras dificuldades, algumas outras surgiram e foram abertas, principalmente com o advento da internet e inúmeros cursos. Então, eu sempre tive vontade de fazer uma pesquisa, mesmo sendo professora de Direito do Consumidor. Ali eu já fazia uma interlocução com as questões da pauta animal. Então, eu pude fazer cursos e ir me especializando nesse sentido, e aí eu observei que a ordem aqui ainda não tinha uma comissão específica de proteção e defesa dos animais. E aí apresentei uma proposta para que fosse criada essa comissão. E fui muito bem acolhida, estou, né, sendo muito bem acolhida pela nossa subseção, e então foi criada essa comissão. A partir dali, né, estou em parceria em outras comissões, porque o direito, ele se interrelaciona, ele não existe única e exclusivamente numa determinada área. Nós vamos nos especializar nela, mas nós temos que conversar com as demais. Então, a partir disso, eu passei a integrar a Comissão da Criança e do Adolescente, os direitos da pessoa idosa e também integro a Comissão de Direito Ambiental. E nesse contexto apareceu um programa da OAB estadual, que é a OAB Vai à Escola, e então eu, aqui com a doutora Dirlene, ficamos, né? Duas professoras, né? Buscamos então implementar este programa e trouxemos algumas inovações. Então ali, a partir disso, nós temos nichos. Ampliamos um pouco mais o programa estadual e buscamos essa interlocução de áreas, principalmente no que pertine, né, ao combate à violência, porque a violência ela está perpetrada nas mais diversas áreas. Podemos ver na violência contra a mulher, contra as pessoas idosas, contra os animais, contra as crianças e os adolescentes. Então, ela perpassa inúmeras áreas do direito, no ambiente de trabalho. Então, são várias searas que podem ser e que estão sendo trabalhadas no combate à violência. E o OAB Vai à Escola, ele vem com essa proposta, porque quando se fala, muitas vezes, em direito,
que as pessoas pensam? Lá vem um advogado falar juridiquês. Eu, particularmente, tenho me policiado muito, porque muitos anos... Na academia é necessário? Imagina, né? 20 anos no magistério universitário, é palestra para acadêmicos, pós-graduados, e ali envolve magistrados, todo mundo. Então, faz parte, é difícil às vezes desconstruir um pouco, mas tenho me esforçado nesse sentido. E levando a escola, a gente consegue trabalhar justamente o quê? Os multiplicadores do conhecimento. Tanto os alunos, quanto os professores e a comunidade escolar. Porque, indubitavelmente, os alunos replicam em casa e muitas vezes vão despertar junto aos seus pais, aos seus pares, algo que está atrelado à noção de direitos, mas também deveres. Porque é aquilo que eu, inclusive, comentei na nossa entrevista agora, né, nessa semana. Vivemos, muitas vezes, a síndrome do reizinho, onde todo mundo só é o eu. Mas no direito a gente tem aquela máxima, o meu direito termina onde começa o do outro. Então, isso sempre existe e, às vezes, há um esquecimento. Então, o programa OAB à Escola, ele vem com esse intuito de trazer o alerta de pautas, né, relativas aos inúmeros campos do direito. Então, aqui, eventuais educadores que estejam nos assistindo, né, a comunidade escolar como um todo, nós não vamos lá para prestar consultoria jurídica, não é isso. É para trabalhar a questão de direitos e deveres. E nem vamos falar em processo, né? Aquele direito processual, ele é importante ali para nós, operadores do direito, mas o OAB vai à escola, é essa proposta multidimensional de trabalhar e questionar, buscar novas reflexões e, por conseguinte, novas ações. Como é que tu foi buscar essa especialização no direito, na proteção do direito dos animais? É algo ainda muito recente. Eu lembro que a gente estudou ética em algum momento e tal, mas era algo muito incipiente, né? Total. E eu acho que nós somos contemporâneos, mas, por exemplo, quando eu fui acadêmica de direito, não existia nem a disciplina de direito do consumidor, por exemplo. Hoje ela ainda é facultativa e não obrigatória em muitas universidades. Se nós formos falar em direito animal, aí sim que a questão vai complicar mais ainda, porque ela aparece muito pouco. En passant, algumas vezes, lá no direito ambiental, muito superficial. E quando, né, sempre trabalhando o direito do consumidor, lá um dos direitos básicos do consumidor é o direito à informação. Por isso, inclusive, o meu mestrado foi motivado pelo fato de eu trabalhar muitos anos em PROCONs. Ou seja, todo mundo que chegou lá já chegou no estresse. E muitos, às vezes, não o vão porque desconhecem os seus direitos ou muitas vezes não sabem como exercê-lo. Então, a educação, ela perpassa todo cidadão, senão ele vai ficar numa cidadania passiva. Existe a lei, tá, mas eu não sei da lei. Como exercer? Como é que eu faço? Olha, eu não sei se eu sou uma pessoa premiada ou o quê, entre aspas, mas inúmeras vezes eu vejo assim, que se eu não soubesse um mínimo de consumidor, o mínimo, o básico, não ali como, né, uma advogada que vai fazer dosimetria, sanções, não, mas então ali um dos direitos é a informação. E aí eu comecei a verificar, por exemplo, produtos testados em animais. Puxa, mas eu tenho o direito de saber se esse produto é testado ou não. Porque, principalmente se eu for pensar assim, fala, né, cosméticos, e aqui não estou fazendo uma crítica à questão de vaidade, de nossos cuidados, o autocuidado, ele é extremamente importante. Mas eu sempre disse, a minha vaidade não precisa da morte nem do sacrifício de ninguém. Muito menos dos animais, nem do trabalho escravo, nem... E aí o quê? Mas nós desconhecemos, na maioria das vezes, tudo aquilo que chegou até nós como consumidores. O que perpassou ali? Então, vez ou outra história na mídia, trabalho escravo. E aí a gente vai ver, nossa, até aqui no Brasil às vezes tem esse tipo de notícia. E então aquilo que eu estou usando... Como é que fica então uma questão de consciência no consumo? E foi ali que começou... Alguém poderia te dizer assim, melhor nem saber.
Mas muitos dizem, isso é uma tônica. Como se isso aí ele nos livrasse, né? Não. Eu nunca esqueço uma vez uma aluna, eu trabalhando em sala de aula, inúmeras questões e trazendo à tona. Até, por exemplo, lá no Código do Consumidor, nós temos lá um dos reconhecimentos dos princípios, que é a vulnerabilidade. Então, quem tem que saber e nos dar todas as informações corretas é o fornecedor, porque ele é profissional nisso. E aí eu comecei a passar, pois é, mas daí tem isso, assim, se eu colocar inúmeras questões que muitas vezes me falam, e mesmo trabalhando em órgão de defesa do consumidor, é surreal. Aí uma aluna minha diz assim, olha, professora, então eu acho que é aquela tônica mesmo, né? É melhor a gente não saber quase nada. Eu disse, olha, depende, há controvérsias. Então, mas foi ali, a partir desse direito à informação, e o direito à liberdade de escolha. Porque se eu desconheço, será que eu sou livre para escolher? Será que eu tenho uma liberdade até enquanto cidadã? E olha, hoje, inclusive... Essa discussão é muito atual, né? Nós temos um excesso de informações. Sim. Nós não temos como acompanhar tudo. Isso é impossível na atualidade. Perfeito. Mas, um básico, dentro daquilo que cada um tem como valor para si, eu vejo que nós podemos buscar as informações, estão ali. Claro que com cautela. Temos que ter esse controle, esse cuidado, onde que nós buscamos a informação. Mas foi a partir dali que eu comecei. Tanto que eu orientei o primeiro trabalho de conclusão ali na universidade, que tratou sobre justamente testes em animais e o direito à informação do consumidor. Que conceito é esse de família multiespécie, hein? Que, de alguma forma, várias pessoas que nos assistem estão envolvidas, mas não nominam, não reconhecem. Sem dúvida. Essa é uma indagação super importante e super atual. E controversa e criticada por muitos. Mas o direito é um fato social. Se nós não tivéssemos contrariedades e contestações, todas as mulheres e eu que estamos assistindo, nós não estaríamos nem votando ainda. Verdade. Então, o direito é contestador e ele advém de fatos sociais. E hoje nós temos, se analisarmos, como eu também estou ali na questão da análise dos direitos das pessoas idosas, há um decréscimo de natalidade. E nesse sentido, nós temos também muitas famílias que optam por não ter filhos humanos, e aí eu vou falar, dentro do direito animal nós temos terminologias pontuais, técnicas, animais humanos e não humanos. Nós somos animais. Muitas vezes tem algumas pessoas, porque nós estamos lá no topo, né? Olha, gente, não é bem assim. Tem gente que não tá. Não é. Alguns estão, tem gente que não entrou ainda, não chegou. E tipo assim, né? Como aquele meu trabalho voluntário lá na África do Sul, nos animais, nós não somos o topo, não. Fica lá na savana paradinho para ver quem é que é o topo ali. Como é que alguém sonha ir para lá, hein? Porque desde criança. Sim. Por quê? Como? Como acontece isso? O que acontece lá? Eu não sei se tu assistias isso também, mas tinha algumas séries e alguns documentários, e eu lembro de um. Hoje eu contestaria, certo? Hoje eu contestaria essa série, mas o nome da série é Daktari. Talvez tenha alguns dactarianos nos assistindo. E essa era uma série que trazia aquela ideia da vida selvagem. Safaris também? Aquela que eu tinha um leão na história, tinha a leoa e tudo. E aquilo, desde criança, já custou com suas expedições marinhas. Verdade. Sempre foi algo fascinante. Só não fui para essa área, né, marinha, porque efetivamente eu tenho um receio grande no mar. E a partir dali, isso foi uma vontade que eu tive desde sempre, até que um dia, eu assistindo vários documentários da vida animal, eu olhei um que eu achei muito interessante, sem sensacionalismo. Aí eu já estou na idade adulta. Porque sensacionalismo e vida animal, para mim, não combina. Tecnicamente não combina. E eu olhei, era um trabalho com veterinários e tudo, e fazia aquela questão da vida selvagem. Eu disse, nossa, esses aí eu gostei. Peguei, procurei no canal que eles passavam, achei, procurei eles, mandei um e-mail, pensei, quem sabe eles não têm um local que eles poderiam indicar, é bem surreal, para que eu pudesse fazer um trabalho voluntário, né, o meu esposo e eu. Acho que uns 3 meses depois eles responderam que lá onde eles desenvolviam as atividades, eles não tinham, mas eles saberiam me indicar. E aí eles indicaram esse voluntariado. Então, nos inscrevemos.
muito bem organizado. Eles, inclusive, informam até o tipo de cor de vestimenta que temos que usar. Aquilo que eu comentei contigo agora antes. Não é um trabalho... Inclusive, a camiseta que a gente recebia no primeiro momento, onde tem todas as advertências, fora o que já foi antes, era... Aqui, no primeiro que eu fui, porque eu fui em 2 vezes... E quero ir mais, porque eles têm o programa sênior agora. Não dê comida aos animais, não seja comida dos animais. É, isso aí. Mas Bem tem básico, gente que assim. acaba sendo. Pois é. Porque eles pensam que ali é, o que dizia na camiseta, aqui é a Azulândia. Não é a Disneylândia. Porque alguns acham que vão para lá e é a Disneylândia. E não é. Ali é a vida como ela é. E nós não estamos no topo, não. Eu fiquei muito impactado, Viviane, e quero te provocar sobre isso, sem sensacionalismo, mas muito preocupado com as coisas que estão acontecendo que eu não fazia ideia. De vez em quando chega um vídeo assim muito triste, né? A gente teve aqui na volta, né, em alguns momentos, vídeos de mortandade de animais, de maus tratos. E me parece que existe um submundo da internet que está ganhando força. Vamos conversar sobre isso na volta do intervalo. Hoje, numa conversa de peso com a doutora Viviane Senger. Quando você investe no Sicredi, você ajuda a movimentar a economia da sua região. E o seu investimento gera empregos e prosperidade. Mais do que isso, gera educação, programas sociais e desenvolvimento. Venha para o Sicredi e conte com um atendimento próximo, um amplo portfólio e a segurança de uma instituição com mais de 115 anos. Invista no Sicredi. Aqui, seu investimento rende mais do que dinheiro. Há quase 30 anos no mercado, o Grupo De Ferrari oferece qualidade e satisfação na prestação de serviços de internet residencial, comercial e em servidores dedicados em todo o Vale dos Sinos. Acesse nossas redes sociais e fique por dentro do nosso trabalho. Volta para uma conversa de peso, hoje recebendo a jurisconsulta, a doutora, a professora Viviane Senger, no oferecimento de Sicredi. Juntos construímos comunidades melhores. Faculdade INH, aqui você vive o conhecimento. Junto com a gente, KSA, Soluções Contábeis Empresariais, Mercator Feiras e Eventos. Vem aí o SIC, o Universo Calçado se encontra na FENAC, dias 29 e 30 de junho e 1º de julho. DSI, Internet e Central de Alarme e Segurança Real. Doutora, te provocava antes de nós irmos para o intervalo, em torno de... Alguns vídeos vazaram, eu não procuro isso e normalmente bloqueio isso, em que pese eu não abstraio que isso exista e faço questão que a gente possa falar sobre isso como forma de alertar as famílias, porque muitas vezes é um submundo que esse jovem está envolvido, esse adulto, né? A gente viu tanta gente fazendo tanta barbaridade, né? Mas me chamou muita atenção a tua fala na nossa estação, fala muito incipiente, né, mas que me provocou que a gente estivesse hoje aqui conversando, sobre como uma espetacularização dessa tragédia. A gente podia falar da violência contra a mulher, da violência contra o idoso, mas dos animais virou fetiche, virou cena de diversão, de alegria para as pessoas, de vibração, de morbidez das pessoas. Que universo é esse que a gente normalmente não conhece, não participa, doutora? Essa é uma pauta sensível, complexa e necessária. Por quê? Alguns autores trabalham que nós hoje vivemos na sociedade do espetáculo. E as redes vieram para muitas coisas boas, mas também vieram para isso. No direito animal, nós estamos... Existem, por mais que alguns possam ter uma ideia que seja uma área singela, enfim, uma coisa importante, você pode não gostar de animais, ok, mas você precisa respeitá-los. Primeiro porque nós temos uma Constituição que prevê a regra geral sobre isso, né? De vedação à crueldade. Essa é a primeira coisa. Então,
isso é uma fala importante para todo mundo, porque assim, e mais uma vez eu reitero o meu agradecimento em poder falar sobre isso aqui. Porque nós muitas vezes visualizamos em diversos espaços, inclusive em espaços onde os profissionais ou aqueles que deveriam ter um mínimo de leitura constitucional, que lá no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, nós temos uma regra geral de vedação, de proibição à crueldade aos animais. Então, assim, ó, não gosto de animais, não quero ter eles perto, uma situação que... Certo. Crueldade é vedada constitucionalmente. Temos a legislação de crimes ambientais, onde há um capítulo pontual para isso também, de crimes. Então, já fique sabendo que existe tudo isso, tá? Isso é a primeira coisa. Aí, quando nós chegamos numa situação onde nós encontramos, e que a mídia vem noticiando, e que o direito animal, como aí eu disse bem no início da nossa fala aqui, ele precisa fazer uma interlocução com outras áreas, que aqui vai vir psicologia, psiquiatria, direito cibernético, direito penal, direito da criança e do adolescente, enfim, todos eles aqui precisam conversar. Por quê? Primeiro, quem está fazendo essas lives? Quem assiste? Porque isso vem desde o meu direito do consumidor e do direito comercial, que foram as minhas áreas, né? E ainda são, mas vejam, só há algo se existe demanda. Inclusive, você pode criar uma demanda. Então, muitas vezes, nas aulas de direito comercial, eu dizia, pois é, vocês acham o quê? Que tudo que existe aqui e que tem demanda é lícito? Pois é, não é. E aí o direito vem para coibir também. Então, nós temos lives de torturas animais, e isso é uma questão que tem ocorrido e que nós estamos tendo que fazer essa interface também com o direito cibernético, e que, por exemplo, a Polícia de São Paulo tem apurado que muitas dessas lives, inclusive assim, em torno de 9 a 10 por noite... Que horror. E que grande parte do público são jovens e adolescentes. Então, por isso que aqui perpassa. O que está acontecendo nessa sociedade? Sumiço de animais. É outra que saiu também, uma notícia recente essa semana. Estão sumindo animais SRDs, ou seja, sem raça definida. E aí começa, poxa, mas eles não têm valor de mercado. Eu já não concordo muito porque valor, mercado, atribui a um ser vivo a ideia de mercadoria. Mas, sim, eles são vendidos ou sequestram animais. Então, nós estamos falando de torturas animais e isso vem por uma situação que está atrelada ao quê? Muitas vezes a família entende, o meu filho quase não sai de casa. Digamos assim, vamos pegar, porque eu não tenho como falar sobre tudo aqui, é muita coisa. Tá bem. Tá? Mas assim, que bom, ele está só em casa, está só no computador. O que ele está efetivamente assistindo? O quê? O que a violência, a tortura passou a ser? Eu gosto de um sociólogo, o Bourdieu, ele trabalha muito com a ideia dos capitais. Então, ele fala o capital financeiro, o capital intelectual, o capital social. Então, o que aquela comunidade que tem torturas está trazendo, muitas vezes até em termos de desafio? Nós tivemos um caso na região aqui que, como é criança e adolescente, a gente não tem acesso a maiores dados devido à proteção do ECA, tá? Mas houve condenação por ato infracional desse adolescente que, efetivamente, ele torturou e matou um cachorro ao vivo na rede. Daqui da volta. De um município aqui da volta. Tá? Isso já vai fazer 3 anos. A coisa não é nova. Muita gente assistindo. Muita gente assistindo. E isso, às vezes, é em âmbito mundial. Tá? Então, assim, como que isso... Quer dizer, primeiro você objetifica o animal. Aí você não vai ver algo que, em decorrência ali daquela vedação lá me interrompe se eu estiver falando muito técnico agora, ótimo. tá? Tá. Mas, assim, como nós temos uma regra geral de vedação à crueldade, lá na Constituição Federal, o Constituinte reconheceu que se é cruel, machuca, certo? Uhum. O que é cruel? O que vai acontecer? Nós temos, dentro dos direitos do estudo animal, o princípio da senciência, ou da consciência. O que é isso? Só que ele vem de uma área bem mais... Ele vem da neurociência. Ele vem... Inclusive, Stephen Hawking subscreveu a Declaração de Cambridge, e nós temos a Declaração de Nova York, onde se reconhece que os animais,
várias categorias, e cada vez aumentando mais, eles têm estruturas neuroanatômicas, e vejo agora para que área que nós estamos indo, onde está já identificado que eles têm essa estrutura onde existe a capacidade de sentir conscientemente inúmeras situações. Inclusive, o nosso código aqui do RS tem a palavra ciência já lá expressa, que é a capacidade de sentir. Então, se nós temos a questão da ciência, ou seja, aquele animal está sofrendo, são inúmeras formas de tortura, não sei se... acredito. Eu gostaria que tu não aprofundasse muito. Tá. Nada chocante, mas pode pincelar um pouco. São chocantes. Então, amputação, trituração, dali para pior, tá? Então, há uma dessensibilização de quem está fazendo e quem está assistindo, porque como não se chocar com isso? Claro. Há a objetificação total do animal, que muitas vezes pode vir desde criança, onde muitos animais são vistos, ou muitas vezes, infelizmente a gente escuta, a criança puxou o rabo do cachorro, a criança está colocando areia dentro do ouvido do gato, como um dia, uma palestra... Bombinha dentro do gato. Bombinha, é isso. Ou um caso que me foi relatado por uma professora que um aluno numa escola matou o cachorro, inserindo na garganta do cachorro um pombo vivo. Então ele matou 2 animais ao mesmo tempo, todos com ciência. Então, e o que está sendo feito em relação a isso? Então, veja, nós precisamos reestruturar inúmeros protocolos para isso, porque como que a criança chegou a esse ponto? Quando vocês vão no NH, na OAB Vai à Escola, em Novo Hamburgo, mas toda a região, né? Nossa OAB aqui é uma área grande que ela abrange. Sim, 9 municípios. Vocês abordam várias temáticas com os alunos, né? Falamos de educação, falamos de direitos e deveres. Sim. Quando entra nessa fase e tu fala sobre isso, qual é a sensação das pessoas? Tu consegue discernir quem já presenciou, quem já fez uma maldade, consegue tocar essas pessoas para uma consciência? Eu acho é um momento que muito efêmero, imagina, né? Curto, é assim, muito efêmero, né? mas ele pode, sim... Pode ser gatilho para algo melhor. Pode ser gatilho para algo melhor. E por isso é importante, né? Aproveita que nós estamos muito abertos para conversar. Por isso que a ideia, um dos nichos do OAB Vai à Escola é também, agora nós vamos ofertar no segundo semestre, oficinas, cursos de capacitação para docentes e equipes pedagógicas, com, claro, um número pequeno daí, para trabalhar temas pontuais relativos à violência. Então, se nós temos essa pauta, por exemplo, nós também precisamos de outros, porque eu estou dizendo, imagina, se tem o Stephen Hawking lá da neurociência trabalhando, né, físico, inclusive, e tudo mais, nós precisamos dialogar com isso. E um dos nichos também do nosso programa, que é ampliado nesse sentido, é que eventuais interesses de escolas, aqueles que já estão muitas vezes no ensino médio, que queiram ter palestras conosco lá de algumas pequenas áreas do direito. Até para saber, muitas vezes... qual é a profissão que eu vou querer? Aí tem uma ideia do que é o direito. Eles têm algumas disciplinas de direito para a vida. E aí, numa dessas foi do OAB Vai à Escola, mas também a OAB recebe a escola. Foi falado sobre direito penal, que eles têm muito interesse em saber, os adolescentes, sobre a questão da criança e do adolescente, porque às vezes acham, eu sou de menor, não vai dar nada, mas tem os atos infracionais, tem inúmeras, claro, respeitadas as devidas idades. Então, é sempre muito produtivo. E daí, quando chegou a minha vez de falar, claro, né, com reservas, porque eu não vou trazer à tona a maior parte do juridiquês, mas eu fui trazendo, por exemplo, o que perpassa, muitas vezes, no que pertine à indústria da alimentação. E algo que muitas vezes as pessoas desconhecem é que pintinhos machos, eles são descartados, triturados, vivos, na maioria das vezes. E eu não mostrei a cena, né? Eu só mostrei a foto, como, né, eles estão numa esteira ali, mas eu não mostrei o vídeo em si. Mas, claro, já são adolescentes, né? E fui falando sobre inúmeras coisas, coloco um vídeo bem ilustrativo, não tem nenhuma situação de morte efetiva, mas são casos para reflexão. E aí eu estou falando e, de repente, eu vejo. Eu já ministrei inúmeras palestras na minha vida.
inúmeras. Eu já perdi a conta, aulas também. Mas essa foi uma que me marcou muito. Porque eu olho e tem uma adolescente e aí estão escorrendo as lágrimas dela. E eu não coloquei nenhuma cena que é só para refletir sobre direito à informação mesmo, né? E aí eu parei e disse, olha, eu estou te olhando e eu preciso saber o que está ocorrendo. E aí ela diz, a senhora falou tudo o que eu penso, o que eu sempre quis falar, mas eu nunca encontrei ninguém falando. Ela disse, porque eu penso sobre isso. No final da palestra, ela veio me abraçar, chorava, dizendo... E aí, eis que eu fico sabendo, isso foi no semestre, acho, passado, eu fico sabendo, esse semestre, que essa menina foi fazer o curso de Direito. Que maravilha. Então, há sim um retorno e essa reflexão. E está ali, o futuro está ali. E muito ali, né? Professores que também vieram, educadores sociais que já vieram falar comigo, nossa, mas a gente ouve isso. Então, nós precisamos de uma construção conjunta. É um momento de construção. Doutora Viviane Senger, adorei conversar contigo. Obrigado por ter estado comigo aqui nessa Conversa de Peso. Muitíssimo obrigada. Mais uma vez, reitero, a OAB, nós estamos à disposição para essa troca de ideias, construção de conhecimentos e novos protocolos. Obrigado, Aline Schneider, que oportunizou esse momento. Parabéns a todos que fazem parte da direção da nossa OAB, da nossa região. Obrigado aos nossos patrocinadores, Sicredi, Faculdade INH, KFA Soluções Contábeis, Mercator Feiras e Eventos, DSI Internet e Central de Alarmes. Hoje, uma conversa de peso com a advogada Viviane Senger, convidando você para que continue na programação da nossa Vale TV.